Bom dia a todos. Para mim é uma honra enorme estar aqui em Americana, a convite desses líderes políticos, tanto o querido Cauê Marques, o líder do governador de Guadalupe, como esse líder do Congresso, que é o doutor grande amigo Vanderlei Marques. Para mim é uma honra enorme. Gostaria também de cumprimentar o nosso chefe de gabinete de São Paulo, um amigo meu de 12 anos, que é o João Carlos, chefe de gabinete do Marques lá em São Paulo, o Joel Oliveira, vai proferir uma brilhante palestra, nosso amigo Gabriel, o Roger, vice-prefeito, que fez um ótimo trabalho aqui em Americana, que a gente vem acompanhando aqui em São Paulo, e por fim, os melhores advogados de eleitoral do país hoje, que estão dando seu comigo com essa brilhante palestra. Bom, eu falarei de um tema um pouco diverso, um pouco complexo sobre o aspecto da campanha de vocês. Mas não pretendo fazer aqui de vocês os especialistas em elaboração de prestação de contas. Nem prestação de contas e nem de finanças de campanha. Pretendo fazer para vocês um entendimento das principais alterações que ocorreram nas eleições de 2016, que vocês irão enfrentar nessas eleições, pois serão uma das eleições com maior nível de cassação, e o principal problema normalmente é o abuso do poder econômico. Tá? Esse aspecto financeiro na campanha sofreu bastante alteração nas eleições de 2016, então por isso esse destaque para esse assunto de finanças de campanha, para que vocês se preparem para não ganhar a eleição e ficar até o fim. Né? Não basta ganhar a eleição, precisa ganhar e ficar até o fim. Em Americana nós temos exemplo, né, de cassação ao meio do mandato. Entre eles foram mais de 70 candidatos cassados a prefeito, centenas de vereadores. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque é um tema um pouco específico, mas vamos fazer de uma forma que fique fácil para todos compreenderem e se prepararem para as eleições de 2016. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de você começar a arrecadar, eu vou dividir a palestra em dois aspectos. Uma, financiamento de campanha, vamos arrecadar da campanha, certo? De forma a compreender as principais alterações das eleições de 2016, e depois a parte da prestação de contas, que vocês também deverão prestar atenção para não ter justamente a configuração do abuso do poder econômico na campanha de vocês. Vocês são chefes de campanha, tem aqui vereadores, prefeitos, coordenadores, assessores, são pessoas que comandam as campanhas. Os prestadores de serviço, normalmente, é difícil ter um especialista em eleitoral ou em finanças de campanha. A gente brinca, apesar do currículo aí, a gente diz que especialista é difícil, porque na campanha passada, a legislação era completamente diferente. A legislação de 2016, sejam bem-vindas à reforma eleitoral de 2015. Ou seja, é difícil ter um especialista, mas nós, pela experiência de algumas campanhas, experiência de participar em algumas campanhas, vamos dar a intenção do legislador para que vocês entendam e para vocês terem o maior cuidado possível. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos ter clara é, antes de você começar a arrecadar, você tem que cometer alguns atos preparatórios de campanha. Quais são os atos preparatórios de campanha? Registro da candidatura. Então, como eu falei para vocês, nós temos, o primeiro aqui, embaixo. Foi. Divisão aqui, doação e prestação de contas, atos preparatórios. Nós precisamos fazer a primeira coisa antes de arrecadar, é o registro da candidatura. Sem o registro da candidatura está vedada qualquer participação de arrecadação, né, antes do período eleitoral, para o candidato. Né? A segunda coisa, CNPJ. Quando você vai registrar sua candidatura, inicialmente você já obtém o CNPJ da campanha. Esse CNPJ é automático, tá bom? Ele será emitido já diretamente pela Receita Federal, assim que você fizer o registro na Justiça Eleitoral. O segundo ponto é a emissão aqui da conta bancária. A conta bancária que ele dá um destaque para vocês, que é obrigatório, não tem alternativa, não é possível usar uma conta que você não usa.
não é possível usar qualquer outro tipo de conta. Essa conta é chamada contas de doação de campanha. Tá? Então, vocês irão abrir, assim que vocês obterem o registro da candidatura do CNPJ, vão até o banco e obter justamente a abertura da conta específica. Esse ano existem dois tipos de contas para serem abertas pelos candidatos. A primeira, obrigatória, doações de campanha. O título dela chama doações de campanha. Por quê? Porque você é recado, toda a movimentação, despesa e receita é registrada nesta conta. E uma segunda, criada justamente esse ano, chama fundo partidário. O que é o fundo partidário? Fundo partidário é um controle específico, todo mundo sabe que o fundo é um regime público, né? Foi concedido por uma lei federal, né? Todos os partidos obtêm uma verba para manutenção, divulgação, né? E essa verba em si, de fundo partidário, pode ser repassada durante o período eleitoral. Certo? Para que você receba qualquer tipo de percentual relativo ao fundo partidário, é necessário que você tenha uma conta específica denominada fundo partidário. Então, eventualmente, sabendo que a minha candidatura é americana, que o Roger é candidato a vice-prefeito, irá receber uma verba de fundo partidário, seja municipal, estadual ou nacional, ele abre já imediatamente esse tipo de campanha. Esse tipo de conta, justamente para arrecadar especificamente sobre isso. Só uma dica aqui no fundo partidário, não pode esquecer. Nós temos bastante mulheres aqui, ainda bem que a gente percebe que a participação da mulher vem ganhando espaço. Toda a arrecadação por via do fundo partidário, obrigatoriamente você precisa dedicar 5% dessa receita às candidaturas mulheres. Ok? Mulheres, fiquem tranquilas que esta fiscalização que o candidato recebeu será amplamente divulgada, ok? E transparente. Então fiquem tranquilos com relação ao acompanhamento dessa arrecadação. Bom, o outro ato preparatório antes de você arrecadar é a emissão de recibos. Quem já foi candidato outras vezes, lembra da época que você tinha que buscar o recibo no partido, lembra? Recibo, aquela numeração, sempre é um problema, porque o cara já fez uma despesa e falou, não dá para fazer o número para trás. Então agora o sistema de prestação de emissão de recibo eleitoral será todo um sistema único, que é o sistema do TSE, que é o sistema de prestação de contas eleitorais. Lá será emitido todos os recibos, né? Todos os recibos eleitorais serão feitos lá e de forma eletrônica, sequenciais, ou seja, não permite mais essa correção de dado. Ok? Então tome muito cuidado. Feitos esses atos preparatórios, nós estamos preparados para começar a arrecadar. Estamos preparados para arrecadar com a principal alteração da minha palestra. A principal alteração que todo mundo vem me perguntando, vem consultando é quais fontes foram vedadas de contribuir na campanha eleitoral. E nós vamos chegar no... Aliás, pessoa jurídica. Então, primeira pergunta fala assim, Marcos, começa a arrecadar, só não pode pessoa jurídica. Opa, peraí. Quando ele deve ter umas 6 candidaturas, 7 campanhas, só arrecadou com pessoa jurídica. Ele tem essa experiência. E eu tenho orgulho de dizer para a minha família também, que meu pai também tem essa experiência de arrecadação, só com pessoa jurídica. Né? E agora, como é que faz? Está vedado qualquer participação da pessoa jurídica. Então, quem mais está vedado? Então, gente, eu vou debruçar um pouquinho sobre toda a participação que está vedada, né? Então, seja por recurso, seja por bens. Tá? Então, cuidado até provavelmente com aqueles veículos que o amigo vem doar para você ou te emprestar na campanha. Se não estiver no nome da pessoa física, está proibido de emprestar durante o período eleitoral ou doar para você durante a prestação do período eleitoral. A pessoa jurídica não pode participar de nenhuma forma, ok? A não ser como contratado ou prestar serviço. Tá? Fora isso, doação zero. Outras pessoas que são vedadas a participar. Origem estrangeira. Todo mundo aqui deve ter um amigo português, um espanhol, né? Um italiano, que tem a dupla cidadania ou tem participação. O objetivo do legislador foi fazer o seguinte: não quero a participação de nenhuma forma de estrangeiro. O que acontecia nas eleições passadas? A pessoa física do empresário tinha conta no exterior,
fazia esse aporte na sua conta no Brasil e doava para a campanha. Como você faz o lastro da onde veio essa receita? Se a receita era oriunda de cidades ou de países fora do Brasil. Tem uma série de dificuldades e o promotor ele precisa de uma situação um pouco mais fácil para fiscalizar vocês. Até ele pedir para que o banco lá fora quebre isso e tal, precisa de uma ação mais complexa. Então, qualquer participação estrangeira está vedada. Essa aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque vai pegar muita gente, menos vocês, preparados pela essa equipe do Macris. Pessoa física que exerce atividade comercial decorrente de concessão ou permissão. Atividade comercial de uma pessoa física. Se não pode pessoa jurídica, quem pode? Pessoa física, certo? Quem vai poder doar para sua campanha é pessoa física. Menos esse cara aqui. Roger, em Americana tem carrinho de lanche na praça? O que ele tem? Permissão pública para exercer atividade comercial. Então aquele empresário pode ser, às vezes ele não tem o registro de MEI ou de pequeno empreendedor, porque aí se tiver, está fora. Se é pessoa jurídica, está fora. Se for pessoa física, mesmo que ele tenha recursos e tenha condições financeiras para doar, este detém permissão ou concessão pública, está vedada a participação. Pedir voto para ele pode, deve ser um chefe de campanha, inclusive, né? Porque ele tem voto bastante. Agora, doar para a campanha não pode, ok? De nenhuma forma, nem bens estimáveis, ok? Então, a participação dessa pessoa foi vedada justamente para que não houvesse qualquer tipo de facilitação para o candidato de governo. Né? Então, você imagina, a permissão eu concedo para o pipoqueiro. Tem churro? Nova Odessa também não. Nova Odessa? Nova Odessa. Tem lá na praça um pipoqueiro, tem churros. Você imagina se o prefeito, que é o atual prefeito, diz o seguinte: se você não me apoiar, você está fora da praça. Ponto comercial daquele pipoqueiro há 35 anos. Permissão é título precário público. Posso tirar assim. Então, por esse motivo, ele não pode doar para a campanha, né, justamente para evitar qualquer tipo de barganha durante o período eleitoral e outras benéficas que esse serviço, essa pessoa física tem, né, administrador de rua e entre outros. Inclusive, isso foi um dos motivos de consulta a título estadual para nós, se o concessionário poderia ou não. Não pode. Ou recomendamos que não possa. Vamos adiante. Limite de gasto. Senhores candidatos, uma das principais alterações para esta eleição é o limite de gasto. O limite de gasto foi definido não pelos candidatos. Antigamente, quem fez campanha na última eleição, nós definimos pelo partido qual era o limite de gasto. Então, combinado lá, o PSDB falou: o candidato a prefeito de Americana vai gastar 2 milhões. O candidato do PT vai gastar 2 milhões. E ele definiu o limite de gasto. Agora o TRE diz o seguinte: quem TSE diz o seguinte: nós definimos o limite de gasto. E como é que foi definido esse limite de gasto? Foi levado em consideração a eleição anterior. Ou seja, a eleição de 2012 definiu o limite de gasto para as eleições de 2016. Desculpa. Bom, como é que foi definido esse percentual? Como vocês já ouviram da grande palestra do Dr. Cominho, a eleição caiu para 45 dias. Certo? 45 dias, o que a Justiça Eleitoral entendeu? Vamos cortar pela metade. Então, para cidades que tem segundo turno, tem uma facilidade, mas tem um percentual limitado. Bom, aqui a gente deu alguns exemplos aqui justamente para pegar vocês aqui da região. Americana, então tem aqui Americana, eleitores, 167 mil eleitores, logo tem segundo turno. O limite de gasto para essa eleição é 838 mil reais para prefeito. É pouco, ou não. E vereador, 34 mil reais. Só para comparar, nós colocamos aqui a cidade de Paulínia e Campinas. Paulínia de propósito, né? Paulínia
60 mil habitantes, porém é uma cidade rica, né? Muita discussão política, então precisa empenhar nos gastos políticos. E aqui em Paulínia tem um gasto aqui médio preparado para essa campanha de R$2.208.000, ou seja, o dobro da Americana, apesar da Americana ser 3 vezes maior que Paulínia. Então, para ficar claro para vocês que não está definido o limite de gasto com o número de eleitores, com o tamanho da cidade, nada mais disso. O limite de gasto foi definido para a eleição de 2012, foi definido 50% dos gastos para candidato a segundo turno, mas para primeiro turno 70% para vereador. Então, daquele candidato que mais gastou na eleição passada, definiu o limite, ok? Reduzindo esse percentual pelo período eleitoral. Então, como o Marquês muito bem disse aqui, é muito trabalho, muito SSS, sapato, saliva aí, suor. Santinho. Santinho. Marquês quer vender Santinho. Saliva, suor e sapato. Então, muito trabalho, porque vocês terão que planejar a campanha de vocês muito bem, para não estourar o limite de gasto. E eu vou dizer uma coisa, o que tinha, que de certa forma era comum nas eleições, subvalorizar as despesas de campanha. Então ele falou que Santinho, como vocês sabem, a gráfica é um grande gasto de campanha. E normalmente se fazia o que nas campanhas? Olha, aliás, teve um exemplo que o candidato foi caçado pelo problema da gráfica, para a Casa Americana. Vem o candidato e diz o seguinte: vou fazer 100.000 revistas. Ele vai lá e decide o seguinte: não, vou declarar normalmente nas campanhas você declarava 10%. 10, 20. Tem candidato que declarou 1%. Está aí o resultado, está caçado. Eu vou falar bastante sobre subvalorização da despesa. Não mais vale a pena, porque a condição de fiscalização mudou. Então tome cuidado. Você faz um evento dessa natureza, está autorizado, um evento político. Lógico, se fosse no período eleitoral, a questão de refeição teria que ter um certo programa, vamos dizer, a gente tem um planejamento para fazer uma arrecadação eventualmente por refeições. Eu vou explicar sobre isso, mas poderia fazer. Aí você fala assim: esse espaço aqui custa quanto para alocar? Ou para alguém doar, custa, em média, para festas ou para encontros, R$20.000. Sim, vamos dizer assim, estou dando exemplo. Vem o prefeito de Nova Odessa, aluga esse espaço, porque Nova Odessa ficou pequena para a campanha dele, aluga esse espaço e declara R$2.000. Cuidado que eu quero que vocês tenham. Será muito investigado essa subvalorização das despesas. Pô, Marcos, você me define um limite de gasto abaixo do que normalmente se define. Você diz para mim, eu também terei que tomar cuidado com a decisão dos valores que eu vou colocar na despesa? Sim. Porque esta eleição significa uma quebra do sigilo de qualquer candidato, de qualquer prestador de serviço ou doador de campanha. Esta eleição facilitou a transparência nas eleições. Limite nenhum. Infelizmente, o Ministério Público conseguiu um convênio com o Banco Central, com o Tesouro, com a Secretaria do Tesouro Nacional, com a Receita Federal, para acompanhar a sua movimentação financeira ao longo do seu período pré e eleitoral. Então tome muito cuidado e eu vou falar sobre isso um pouquinho adiante. Então vamos um pouquinho para vocês, para matar pelo menos esse assunto aqui. Eu falei sobre as fontes vedadas, pessoa jurídica, que eu estou produzindo controle. Doações de dinheiro estimadas, então, pessoa física pode fazer, pessoa jurídica também não, ok? Nem doação, nem um carro, nada, zero. Pessoa jurídica não pode participar de doação de forma alguma na sua campanha. Bens doados devem ser de propriedade do doador. Falei de novo isso, toma cuidado, pega o renavando da pessoa
pessoa que quer doar para a sua campanha, dá uma olhada se não está no nome da empresa. Porque sempre tem um irmão que fala assim, não pode usar meu carro, mas está no nome da empresa. Então toma muito cuidado, pega o gravador, verifica se está no nome da pessoa física, a gente faz um contratinho, doação estimada, um carro e tal, cópia do gravador. Vou falar um pouquinho disso também lá na frente, que é uma das dicas da palestra. Vamos adiante. Então, origem de recursos, como a gente arrecada, quais opções de arrecadação hoje? Primeira coisa, o candidato, o próprio candidato pode doar para a sua campanha. Na eleição passada, nós tínhamos alguns limites para o candidato. Nesta eleição, não temos limite. Ou seja, o candidato a prefeito, milionário, ou que tenha uma condição financeira que possa esbanjar, de certa forma, ou que ele investir na sua campanha, pode doar 100% da sua despesa. 100%. Ok? Então, a primeira forma de arrecadar é a primeira alteração para essa campanha. Recursos próprios. Tá? Então, recursos próprios. Segunda coisa, doação de pessoa, doações financeiras estimadas em dinheiro de pessoa física ou em dinheiro de pessoa física está liberado. Só lembrando que, por movimentação financeira, aquilo que não passar por movimentação financeira, cuidado, lavagem de dinheiro, crime financeiro e abuso do poder econômico para caçar a sua candidatura. Ok? Então, toma muito cuidado. Só permite agora a movimentação bancária, tá? Você admite até um cheque, você apresentar no banco de caixa, porque ele é algo identificado. O resto, tudo por transferência eletrônica chamado TED. Okay? Toda a declaração por TED, de preferência. Lógico que de situações estimáveis, você vai ter um contrato, você vai ter uma previsão de um recibo que vai definir, por exemplo, eu estou dando os meus serviços para a campanha. Então eu estimo R$5.000. Eu vou lá, faço um recibo eleitoral e faço essa doação estimada de prestação de serviço. Né? Então essa não vai passar por movimentação financeira por lógica. Né? Segunda coisa, doações de partidos políticos ou candidatos. Essa é a única forma que na prestação de contas de vocês aparecerá um CNPJ. Quem pode doar para vocês com um CNPJ? Um candidato, seja ele prefeito, seja ele partido, né? Seja ele um candidato a vereador, e sabe que você tem um vereador com condições financeiras, possa doar para a candidatura do prefeito, ou partido político. Com cuidado, partido político. O Cauê, Vanderlei até fez uma observação muito importante. O uso do partido político tem que tomar um cuidado. Só pode participação de pessoa física. Ou seja, mesmo que a origem seja de partido, ela tem que ser de receita de pessoas físicas. Ok? Então, fica a dica para o partido municipal e para o partido de vocês, municipais, diretórios de vocês, abrir uma conta específica de pessoa física, eventualmente para arrecadar, mesmo que no período pré-eleitoral. Ok? Outra coisa. E aqui também, logicamente, o fundo partidário. Né? Então, o partido também pode doar para o fundo partidário. Então, vamos adiante. Outra forma de arrecadação, comercialização de bens, serviços e eventos. Mulheres são especialistas em fazer eventos. Homem tenta, apesar que isso aqui está um brilhante evento. Os melhores que a gente vai dispor. Tomar cuidado com aquilo que eu disse para vocês. Faz um evento dessa magnitude dentro de uma cidade que nem Nova Odessa, contrata um buffet famoso em Nova Odessa, ou em Americana, ou em Campinas. Ele é conhecido esse buffet. Serve refeições maravilhosas. Tem uma prática de cobrar por pessoa, dependendo do cardápio, R$200, R$300. E aí você faz um evento para 1.000 pessoas. Acabou o seu limite de gasto. Certo? Não, vamos declarar subvalorização. Vamos declarar R$50, R$10 por pessoa. Cuidado, muito cuidado. Facilitou a fiscalização. Então os gastos, mesmo de campanha, precisam ter muito cuidado, ter muito planejamento para vocês não se depararem com essa situação. Vamos fazer um evento de arrecadação, porque o convite agora é uma opção. Né, irmã? Vamos fazer um convite, a gente fazer um convite para o governador. Que trabalho, Jesus!
convidava 200 pessoas, convite a R$2.000, etc, etc. Era uma forma de arrecadar. Você vai dizer para mim, é uma forma de arrecadar? Sim, só que tomar cuidado com a despesa. Você fazia um evento para a campanha do governador, você ia servir cachorro quente, batata frita? Não dá, né? Tinha que contratar um buffet. O buffet custava caro, bebidas custam caro, né? E agora tem esse problema. Então, cuidado com o gasto dos eventos. Pode arrecadar por evento? Pode arrecadar com serviço? Pode. Cuidado com o valor, ok? Os valores serão muito auditados, tá bom? Outra forma de arrecadação, essa aqui é só para os contadores e advogados, sempre perguntam para a gente, mas olha, eu me preparei na campanha, fui buscar uma arrecadação logo no primeiro dia de campanha, me doaram R$100.000. Já deixei na conta bancária em poupança. Tá? Hoje tem a moda das agências deixar aquela baixa automática, né? Não sei o nome dessa aplicação, mas tem na minha conta também. Chega lá, está disponível uma conta baixa automática. Aquilo lá gera uma receita financeira. Tá? Então, aqueles juros pouquinho que você arrecadou, isso também é receita. Só para vocês saberem como escrever eventualmente essa receita. Vamos adiante. Temos muita coisa. Recursos próprios ou do partido político. Já falei aqui. O partido político pode dar para a campanha? Pode. O cuidado é pessoa física ou fundo partidário e as regras para arrecadar pelo fundo partidário que vocês precisam tomar cuidado, ok? Está lá na previsão, na lei eleitoral e agora especificamente para militantes ou contribuintes, né? Contribuição dos seus filiados ou militantes que podem eventualmente doar para a sua campanha, né? Vamos adiante. Segunda coisa. Oi. Então, para fechar a parte de arrecadação, todo o cuidado que eu quero que vocês tenham é justamente numa ação chamada abuso do poder econômico. Como o Ministério Público está preparado para fiscalizar vocês de forma extremamente eletrônica, simultânea, vocês terão muito controle do que vocês arrecadam. Então, toma cuidado. Eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante na eleição. Eu não sei quem faz, mas eu sei quem faz. Candidatos a prefeito, vereador, precisam de uma receita formal para dentro da campanha, chamado Caixa 2. Candidatos, tomem um cuidado. O Ministério Público fez esse convênio de movimentação financeira do sistema bancário. O que acontecia? Vamos exemplificar que fica fácil. Vem uma pessoa e te dá um dinheiro, R$10.000, vamos contar de uma forma melhor. Eu tenho R$10.000, mas eu não posso doar para a campanha. Peço para quem? Para a irmã, para a mãe, para a tia. Tia, você tem uma condição de doar para a campanha. Você tem um limite de 10%. Qual é o limite para doar para a campanha? 10% dos rendimentos brutos auferidos normalmente em comparação ao imposto de renda de 2015. Ok? Então, 10% do rendimento bruto. Então, a minha tia tem condição de doar. Eu recebi o dinheiro fora, tia, doa para mim, mas você não vai precisar doar, não. Eu te dou o dinheiro e você faz a transferência. O que a tia faz? Deposita na conta. Oi, filho, eu estava negativo, você deu 10, depositei e transferi. Quebra o sigilo bancário. A sua mãe é aposentada no INSS, ganha R$1.000 e poucos. Da onde veio os R$10.000? Espírito Santo, muito obrigado. Não. Você gerará uma suspeita imediata para a sua campanha. Para a sua campanha de prefeito ou de vereador. Toma cuidado com as movimentações financeiras geradas sem lastro financeiro, sem lastro fiscal, sem lastro de prestação do serviço. Então, como uma pessoa, vamos falar mais próximo, servidor público. O servidor público ganha R$5.000, R$10.000 por mês. De repente cai na conta 20.000. Da onde veio? Depósito de dinheiro. Cuidado que será utilizado no período anterior à eleição também para auferir eventualmente movimentações suspeitas, ok? Então tome muito cuidado.
porque vocês estão sujeitos ao abuso do poder econômico, ter seu mandato cassado ou até o seu registro cancelado. Isso é novidade. Então, como vai haver uma transparência maior nessa eleição, eles vão acompanhar todo o seu passo financeiro, o passo a passo financeiro. Eu vou dar um prazo para vocês nunca esquecerem que vocês estarão preparados para essa eleição. O prazo para informar qualquer movimentação financeira para 2016 serão 72 horas. 72 horas. O prazo para informar a Justiça Eleitoral qualquer movimentação financeira é 72 horas. Ou seja, digamos que um candidato tem uma arrecadação de R$100 mil e ele não declarou, entrou na conta de campanha, passou os seus prazos de 72 horas, ele não declara. Imediatamente a Justiça Eleitoral, o promotor, abre um expediente específico para apurar porque está ocultando da sua informação esta doação. Irá um processo específico e, eventualmente, vocês sabem que vocês não podem contar com juízes eleitorais. Sabe por quê? Porque não existe juízes eleitorais na imprensa de vocês. Existe um juiz eleitoral que responde com o eleitoral. Então ele faz crime, ele faz improbidade, ele faz administrativo, faz civil. Aí ele vai falar assim, ele chega na campanha, não, deixa eu falar assunto eleitoral. 4 mil a mais por mês. Deixa comigo. Agora o cara não conhece nada de justiça eleitoral. Então tome muito cuidado. Você pode enfrentar situações que para você na sua campanha, uma campanha de magnitude, quem é americana, Campinas, pode significar algo pequeno para um juiz eleitoral? Não. O promotor a gente já sabe que não. Qualquer dízimos reais pode significar abuso do poder econômico, uso indevido, lavagem de dinheiro. Então tome muito cuidado com essa movimentação e com esse caixa 12. Vamos adiante. Então, falamos aqui de como arrecadar, agora eu vou falar sobre prestação de contas, ok? Primeira coisa de prestação de contas, vocês precisam tomar cuidado. Todos os candidatos devem fazer prestação de contas. Todos, sem exceção. E é engraçado essa afirmação, porque eu recebi uma consulta do nosso senador, o Aloysio Nunes, de um candidato que foi candidato por um dia. Foi policial militar, se afastou, saiu candidato por um dia. Não prestou contas. Não podia ser candidato a vereador em São Paulo. Porque quem não presta contas fica sem a quitação eleitoral. A certidão de quitação eleitoral é a condição para que você discute a eleição. Então prestar contas é obrigatório. A rejeição de contas ainda não é, e aí tome cuidado, ainda não é, até a eleição de 2014, motivo de elegibilidade. Rejeição financeira, tá, de campanha. Porém, na minha opinião, pelo andar da carruagem, como muito bem o ele disse, quem aplaudiu hoje é juiz e promotor. O andar da carruagem é tome cuidado, porque esse assunto virou pauta nacional. Exemplo, olha, mensalão. O mensalão, qual a estratégia dos advogados? Caixa 2. Caixa 2. Não sei como justificar esse dinheiro, veio do além. Caixa 2. Pratiquei Caixa 2. O que fez a Justiça Eleitoral? Criminalizamos o Caixa 2. Criminalizamos o Caixa 2. E vamos caçar esse candidato que usou o Caixa 2. Então tome muito cuidado. Então eu vou falar de prestação de contas. Tome muito cuidado nesse assunto também. Então todos os candidatos devem prestar contas através do sistema de prestação de contas eleitorais. Tudo vai ser por esse sistema, ok? E uma terceira coisa aqui. Essa aqui é a questão da prestação de contas parciais. Tá? Quem foi o João Carlos que fez a campanha do Macri sabe que a candidatura estadual tinha, quando você encaminhava a prestação de contas, tinha 2 parciais e a final. Ou seja, em 3 momentos você entregava a prestação de contas. O que aconteceu nessa eleição para corrigir um problema que teve na eleição passada? Eu quero que vocês tomem cuidado, porque teve um candidato que teve problema nessas eleições de 2014. Não sei se você ouviu falar, governador Geraldo Alckmin. Já ouviram? Teve as contas rejeitadas por falhas parciais. Então, por exemplo,
Olha aqui, o que aconteceu nessa eleição para corrigir isso? Você que vai prestar só vai ter uma parcial e uma final agora, não mais 3. Estadual era 3. Você terá uma data aqui, ó, para fechar dia 8 de setembro as suas movimentações financeiras. E poderão enviar a sua prestação de contas de 9 a 13 de setembro. O que aconteceu na eleição passada, a qual, inclusive, eu era advogado na prestação de contas do governador? O contador lançava as prestações de contas, lançava as movimentações financeiras, encaminhava para nós e olha, dia 6 eu terminei. A gente tinha de 6 a 9 para enviar a prestação de contas. O que nós fizemos? Enviamos dia 9. Dia 7 e dia 8 teve eleição? Teve ou não teve? Claro que teve. A eleição não para, todos os dias. Tem despesa e tem receita. E no caso do candidato ao governador, teve algumas receitas que entraram nesses dias intermediários. Nós não declaramos, por quê? Porque o contador fechou dia 6. Mas não existia essa data na eleição passada. Para essa tem. Então você tem hoje o resguardo do dia que fecha a prestação, dia 8. Mas você pode mandar de 9 a 13. Tá? Nós não tivemos isso. Mas, graças à justificativa, os embargos declaratórios, com apoio dos escritórios, nós tivemos a reforma da decisão e embargos declaratórios e o juiz aprovou agora, né? Reformou a decisão e aprovou as contas do governador. Porque senão não estaria aqui, né? Com certeza eu já tinha. Estava fora, né? Então, bom, aprovar as contas, o cuidado para essas parciais, tá? Lembrando, qual é o prazo para informar a prestação, qualquer movimentação financeira da Justiça Eleitoral? Vai perder uma data, hein? 72 horas. As parciais é o fechamento daquilo que você fez. 72 horas para informar qualquer movimentação financeira. As parciais, na eleição passada não tinha 72 horas. Só tinha as parciais. Ok? Então tome cuidado com as parciais também. Adiante. Então, doações, como eu disse aqui, ó, máximo 72 horas. Créditos recebíveis serão públicos de fácil acesso. E, por fim, os recibos serão emitidos pelo sistema da prestação de contas eleitorais do TSE. Adiante. Limites para a transparência. Essa aqui o Pomini brinca comigo porque eu faço uma brincadeira para vocês não esquecerem nunca o que eu estou dizendo com relação ao limite de transparência. Diz para vocês que vai haver um convênio novo do Ministério Público Eleitoral com o setor financeiro, com a Receita Federal, com o PACEM. Então, a quebra desse sigilo bancário, tem uma musiquinha que vocês não vão esquecer. Não sei quem lembra, eu sei que daqui não tem tanta gente jovem, mas tem uma música do Luan Santana, é só você fazer assim, que eu volto. Tem uma musiquinha assim. Eu estou cantando agora assim, é só você não informar a Justiça Eleitoral às 72 horas, que eles vão quebrar o sigilo bancário e fiscal do seu doador, da sua campanha, de quem eventualmente tenha prestado serviço na sua campanha. Tome muito cuidado. Não esqueçam do Luan Santana. O estalo dele é o que a Justiça Eleitoral pretende fazer durante o período eleitoral. Quebrar o sigilo bancário e fiscal para criminalizar Caixa 2, lavagem de dinheiro ou qualquer movimentação suspeita da Justiça Eleitoral. Tá claro? Alguém vai lembrar da música do Luan Santana? Beleza. Vamos adiante. Doações de bens e serviços estimados em dinheiro, cessão de temporários, devem ser avaliados de acordo com o preço de mercado. Como eu disse aqui, as despesas de buffet. Cuidado com os preços de mercado. Se for muito caro, melhor não colocar na sua campanha. Então faça um planejamento porque você tem que gastar na campanha. Quais são as despesas obrigatórias na sua campanha? Prepare-se. O limite é baixo e o controle é gigantesco. Ok? Então prepare-se. Tá? Vamos adiante. Só uma coisa aqui. Despesas obrigatórias. Contador e advogado. Não é merchan. Juro. O advogado ele assina a prestação de contas de vocês. E o advogado ele tem que representar por procuração a prestação de contas de vocês. Lembrando,
o advogado aquele contratado como especialista de candidatura da Supremo para impugnar candidato, caçar candidato, ou eventualmente te apoiar, não pode estar separado da prestação de contas eleitorais. Em resolução de 2016, a Justiça Eleitoral especificou que serviços de advocacia, salvo aquela relativa à prestação de contas, estão à parte da eleição. Ok? Então pode contratar à vontade, telefone comigo. Então vamos lá. E a segunda coisa, que o advogado também toma cuidado. Eu não indico a fazer doação de serviços destinados. Por quê? Como eu falei para vocês, vai haver um monitoramento dos prestadores de serviços. É melhor que você defina com o advogado R$5 mil, R$10 mil, R$8 mil, algum valor do que você doar. Mesmo que ele seja seu amigo, mesmo que seja seu filho, que é advogado aqui toda esquina. Assina a prestação para mim aqui, assina a procuração. Então, toma cuidado, porque eles serão provavelmente acompanhados. Imagine, como eu falei no Caixa 2. Eu vou lá e cobro R$2 mil para a consultoria na prestação de contas de vocês. Mas o mesmo candidato fez um tag para mim, um pouquinho antes, de R$20 mil. Lembra o que eu falei para você? Vai quebrar o seu mercado. Eu faço uma doação estimada. Depois você entra na minha conta 20 mil. Entenderam? Entenderam isso? Está claro? Toma muito cuidado. Vamos lá, comprovação de tudo que está arrecadado sempre, recibos eleitorais emitidos, correspondência de número de CNPJ, doador registrado, prestação de contas, ou extrato eletrônico bancário. Dica da campanha. Família Matriz não me deixa vir aqui, deixar vocês com medo, mesmo porque nós queremos o maior número de candidatos a prefeitos pelo PSDB ou os coligados à nossa chapa, ou relacionados ao Matriz, porque é um grande líder político. Dica de campanha. Doação de campanha de pessoa física, de forma estimada, até R$4 mil, bens estimados, está dispensado de comprovação. O que eu estou falando aqui, Roger? Carro, a não ser que o Roger for alugar uma Ferrari para desfilar americana, nunca vai chegar a locação em R$4 mil em 30 dias. Ou seja, nós vamos alugar um Jetta, um Gol, um Passat, mas vai dar R$2 mil, R$2.500, está dispensado de comprovação. Tá? Então, essa é uma dica. Outra dica do advogado, mesmo que dispensada da comprovação, faça um contrato. Não precisa contratar advogado para fazer esse contrato, tá? Papel de pão, lá na padaria mesmo, certo? A não ser que eu estou na padaria em português, mas se não for, ele lá doa meu voo para o Roger fazer a campanha, valor estimado da sessão em 30 dias de um voo, R$1.500. Cobra na mão, por quê? Porque o dono da padaria precisa ter certeza que está na padaria, o nome do carro. Está na mão da pessoa física dele. E a segunda coisa, se houver questionamento desse carro na campanha, como advogado te defende? Eu preciso de um contratinho, um papelzinho, dizendo, olha, cedo para você, meu gol, a R$1.500 em 30 dias. Tá bom? Então essa é uma dica. Faz um contratinho, cópia do Renavan, todos os carros doados vocês podem utilizar. Por concedente, por pessoa física, até R$4 mil, tá bom? Combinado? Outra dica. Doações estimadas de dinheiro entre candidatos está dispensada. O que aconteceu? Aconteceu nas eleições que a gente estava desesperado como advogado, contador da campanha. Nós temos um time de contadores que estavam malucos. Por quê? O candidato da chapa fazia dobrada ou indicava o vereador, ou o prefeito colocava a campanha do vereador, ou o vereador ajudava outro vereador. Não é comum o vereador de cabeça de chapa ajudar outros vereadores. O que ele fazia? Doação, aí declarava na dele, na tua, e aí tinha que você de um para o outro. O que essa campanha trouxe? Quem pagar, declara. Ok? Então fica bem claro. O vereador pagou a campanha do prefeito, ele declara. E aí o vereador está dispensado de demonstrar isso na prestação de contas. Ok? Lembrando do recibo eleitoral. Então essa é a segunda dica. A única coisa que para fechar aqui, pode ter cidades menores de 50 mil eleitores aqui, que farão a prestação de contas pelo sistema de prestação simplificada.
Então, hoje eu estou encerrando aqui para vocês ficarem tranquilos, preparar para o almoço e as palestras seguintes, que serão excelentes de mídia digital. Prestação de conta simplificada é a primeira vez que irão fazer. Então, vocês serão cobaias. A eleição municipal é sempre cobaia da justiça eleitoral. Pode preparar. Então, esse sistema aqui simplificado será como você prestará contas se houver movimentação financeira no máximo de 20 mil ou cidades com até 50 mil eleitores. Só uma coisa, eu sempre destaco aqui: movimentação financeira é receita e despesa. Tá? Qual é o prazo para informar o sistema de prestação de contas de uma movimentação financeira? 72 horas. Aqui não vai ter contrato passado. 72 horas, tá bom? 72 horas. Para fechar aqui, alguns alertas, como eu venho fazendo ao longo da palestra. Os alertas finais, importantes. O sistema financeiro se organizou. O Ministério Público Eleitoral se organizou. Cuidado com a prática comum das eleições. Cuidado com aquele seu coordenador de campanha que faz campanha há 20 anos. A não ser que ele esteja aqui, você escuta ele. Se ele não estiver, fala, ó, vai fazer um curso antes. Sabe por quê? Porque mudou muito. O tesoureiro estadual, por acaso, vai falar, não sabe fazer campanha desse ano. E diz para mim, o que eu farei em contribuição na campanha do João Dória? São Paulo. Não sei mais nada. Tudo que eu sabia era antes. Qual a contribuição da lei? Eu tomei muito cuidado, sabe por quê? Esse será um grande alvo da justiça eleitoral, não é o abuso do poder econômico, é o dinheiro, é a lavagem de dinheiro. Então, a justiça eleitoral estará em plena sintonia com a Receita Federal para o combate de lavagem de dinheiro nas eleições. Deve-se observar os prazos estipulados sob pena de multa ou aplicação do abuso do poder econômico. E deve-se observar o limite de cada tipo de doação. Tá? Tome cuidado para os tipos de doação, né? Tem um limite para doar, que é os 10%. Tem uma pergunta que sempre me fazem, que eu já antecipo aqui. Isento de imposto de renda. Pode declarar? Pode doar para a campanha? Pode. Pode. Por que pode? Porque o limite para a declaração do isento é até 28 mil reais dos seus rendimentos brutos. Ou seja, 10% do limite, R$ 2.800. Para ficar tranquilo, 2.500. Está isento? Até 2,5. Ok? Então ele também pode doar. Só toma cuidado com esse lastro financeiro e fiscal. Ok? Gente, eu queria agradecer, desejar a vocês uma excelente campanha. Espero que seja uma campanha vitoriosa e estamos à disposição. O CD de vocês, o pessoal informou uma cartilha. Nós fizemos uma cartilha de visão prática de campanha, de prestação de campanha. Meu escritório, em parceria com o escritório do Dr. Anderson Comini, fizemos uma planilha que, caso vocês não tenham, estará no CD. Eu acho que estará no CD, se a gente encaminhou. E está também à disposição do site da gente. Então, muito obrigado.